Você tem uma comunidade, Mesmo você tem outra uma realidade, favela, outra você tem um dificuldade, cortiço, você tem condomínios, por exemplo, ali praticamente todo o esgoto dos grandes condomínios maravilhosos da Barra da Tijuca vão tudo para Baía de Guanabara, Sim. né? Nenhum tá ligado na rede de esgoto, sim. né? A gente sabe que essas coisas estão sendo trabalhadas, mas ainda leva um tempão para conseguir regularizar. Mas lá Então, assim, o prejuízo ambiental, até arrumar isso, o prejuízo ambiental ninguém calcula, né? então, o prejuízo ambiental é incalculável. Exatamente. E é incalculável, assim, na minha opinião, na medida em que você convive o prejuízo ambiental com a situação de fato. Então você fala assim, por exemplo, a gente tem lei de águas, lei de mananciais, tudo. Ah, mas não podem pessoas se instalarem na Guarapiranga. É o que diz a lei, né? Difícil, hein? E, bom, durante muito tempo o Estado não pôde fazer nada para atender com água, esgoto, energia elétrica as pessoas que estavam em ocupações irregulares. Desculpa, é uma situação de fato que se impõe. Sim. Porque Sim, ainda pior do que... Você contou um detalhe que, por exemplo, se você for aqui, aqui no Riacho Grande ali tudo é tudo invadido ali. Região de manancial, cara, que não poderia. Sim. Mas tem tudo, rua asfaltada, água e luz. Sim. Porque, assim, é mais ou menos aquela coisa que nem as pessoas que são adictos em drogas e que você fala assim, eu vou minimizar o risco, né? É melhor, mais do que querer desintoxicar a figura, tentar fazer com que isso seja paulatinamente retirado da vida dele. E é a mesma coisa nas regiões de ocupação de mananciais. Você não pode ignorar que existe hoje. Olha, quando eu trabalhava no setor, na área de planejamento, tinha mais do que 1 milhão de pessoas morando em cima da Guarapiranga. Eu tô falando isso até 2008. Gente, 1 milhão de pessoas. E aí, Hoje deve ter 1,5 milhão. Difícil você conseguir viabilizar qualquer projeto no serviço público. a burocracia. A burocracia. Tá, e você tem que passar... provavelmente você vai ter que fazer alguma licitação para comprar. Nenhum problema com a lei de licitações, ela funciona super bem, mas é um processo super trabalhoso. É um Importante, processo... né? Sim, Quer queira ou não, é importante, importante. super importante. Mas que você também fica à mercê dos fornecedores, porque eles desculpa a franqueza, mas eles enchem o saco. Enchem o saco no Tribunal de Contas, um briga com o outro. Para ganhar o negócio, vai no tapetão, né? Sim, vai no sim. tapetão. Então, assim, nesse momento, você fala assim, puxa, eu preciso de uma licitação e esse processo está travancado, porque tem uma briga aí com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é papel dele receber essas demandas. Sim, ele né? tá lá pra isso, né? Ele tá lá para isso. E às vezes são Não muda o nome, né? coisas muito bizarras, coisas que assim, você fala assim, não é possível que paralisou por causa disso, né? Então, assim, todo esse trabalho de mecânico é um trabalho que não é valorizado. E isso que é importante, pensar assim, quando a gente fala do funcionalismo público. Porque o funcionalismo acaba fazendo um trabalho de mecânico. Mas a impressão que dá, exatamente o que você está falando, a impressão que dá, que não é no funcionalismo público, é no Senado, na Câmara, nas Assembleias, todo lugar é a mesma coisa. Eu já ouvi muito político também falar sobre isso. O cara chega lá com gás do caramba, como você falou, vai lá e fala, puta, faz 1000 projetos, o cara passa 4 anos lá e o projeto nem... mas assim... Então, vou te falar, eu acho que é no geral no governo, né? Raquel, não existe nesse sentido aí que você está falando... Quando eu falei que a máquina trava, né, em determinado momento, foi o que você colocou agora, né? O cara tá com muita boa vontade. Aí você falou assim, porra, chega lá na porra do Tribunal de Contas e aquilo para. Não é culpa dele. O cara tá com boa vontade. Nem o político, dele, né? nem do Tribunal de Contas, cara, é parte do jogo. Então, menos né? ainda do Tribunal de Contas que ele tá fazendo o papel dele. Sim. Né? Será que não seria o caso de não sei, redesenhar ou colocar essas funções mais limitadas? Olha, olha aqui, cara. A licitação tá bonitinha? Tá. Ela tá desenhada bonitinha, é isso aqui. Então não vou dar margem para questionamentos nessa licitação. Porque o que acontece hoje, eu percebo isso,
Não é o jurídico, é o legislativo. Não, o legislativo. Como é que é o. Executivo? Não, o cara que. Judiciário. Isso, o judiciário. Ah, o judiciário. O termo é judiciário. Ah, tá. O judiciário, ele acaba entrando pesado, porque alguém foi lá recorrer, porque olha, a licitação estava faltando uma vírgula aqui. E deve ser essas brigas que você e falou, isso né? tá- Que E, dá, essa, né? e essa vírgula está me prejudicando. Ô, filho, foda-se que está te prejudicando. Não vamos ficar discutindo aqui. É, mas é aquela Ou história que nós, isso é aquela história que nós falamos do julgando. interesse comum, né? Sim. Não é o interesse público, é o interesse de alguém. Vou passar por cima da tua. Esquece. Essa tua justificativa, esse teu questionamento é babaca. Você está querendo. Pelo interesse comum, não, pelo interesse próprio. Você está interesse comum. querendo ganhar. Tá essa querendo causar, licitação. é. Exatamente. E aí chega. No tapetão, como ela usou o no termo. Né? Exatamente. Não é, hoje a gente vê o judiciário hoje barrando muita coisa nesse país aqui que não está indo justamente por causa desse poder judiciário que está extremamente eu acho que o termo é intervencionista. Uhum. Né? O termo intervencionista. O cara chega lá e fala assim, olha, vou parar essa porra aqui, o jogo não tá legal, eu vou começar a julgar. E aí a gente sabe que o judiciário demora anos para julgar qualquer bobagem, né? E isso atravanca. Então, mas você não concorda comigo, César? Até a Raquel vai ajudar aí no meu pensamento, né? Vai explicar melhor se eu estiver falando alguma merda. Que é o seguinte, o judiciário, no caso aí do exemplo que o César está dando, ele está fazendo o papel dele. Né? Ele está fazendo o papel dele. Você vai lá, reclama da licitação, que o seu concorrente esqueceu a vírgula. Esqueceu a vírgula. Aí o judiciário tem que... Se você seguir a não lei. for acolhido, seja pelo Poder Executivo que está fazendo a licitação, É. ou pelo Tribunal de Contas, você vai recorrer ao Judiciário. Sim. Isso é É normal. o caminho normal, né? É. Agora, eu acho que, assim, sobre esse ponto, eu não tenho resposta. Mas eu queria colocar 2 pontos que eu acho que vale para reflexão da gente, né? Que é justamente o fato de que a gente vive hoje num cipoal legislativo, né? Exatamente. De leis, de normas, de regras, muitas que são contraditórias. A combinação delas abrem, né, Precedente, um monte de coisa. abrem lacunas que dão, lacunas, dão a sempre possibilidade de você ter interpretações diferentes do judiciário. Por isso essa confusão toda, né? Porque assim, essa ideia do cipoal de leis é de um colega meu que fez uma dissertação, uma tese de mestrado muito interessante, né? Tentando entender um pouquinho como as regras funcionam e como várias deviam ter sido já abolidas, né? Porque vão causando confusão. Você tira ali do saco, né? Você fala Sim. assim, olha, essa lei aqui pode me ajudar no meu argumento. Quando, na verdade, ela não tá nem... Ela tá vigente, mas ela não tem aplicação. Não tem aplicação. Né? Exatamente. Eu sempre digo, assim, até para começar de uma maneira positiva, que ser servidor público a gente tem que aguentar umas coisas, né? Sim, tem que aguentar umas sempre, treta, é. né? E a principal é poder, eventualmente, atender um cidadão e tentar encaminhar para o lugar certo, por mais que não seja no seu local de trabalho, não seja algo que você possa resolver, mas pelo menos a obrigação de atender, de ser simpático e de ter paciência, a gente tem. Mas essa foi demais. Eu lembro, eu estava no começo da minha carreira, eu trabalhava na coordenação de governo, né, que na época era a Secretaria de Governo, e aí atendi um sujeito que ligou, né, uma pessoa, falando assim, olha, eu queria pedir para o governador, né, falei assim, que não é exatamente comigo que o senhor deve falar, né, porque eu não sou o governador. Não, mas me deram esse telefone porque eu tenho uma doença degenerativa, etc e tal. Aí eu vi o que ele tinha para contar. E eu tô rindo, mas é triste e tal. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que tem uma terapia nova hoje chamada crioterapia. Aí eu já me encolhi, né? Falei assim, ai meu Deus do céu, o que vem daí, né? Pois não. Então, eu queria me submeter a essa terapia, porque, assim, do jeito que tá hoje, não vai funcionar, né? Sei que eu vou morrer em breve e tal. Mas, de repente, eu me congelo, né? E alguém me acorda quando tiver a cura. Aí eu respirei fundo, falei assim, pois é, né?
E aí, o que que eu faço? O que que eu falo, né, pro cara? Pra onde caminho? Né? Não. É assim, é aquela hora básica que o ser humano falaria assim, normal, né? O ser humano normal falava assim, eu vou bater o telefone e vou tirar do gancho, né? Pra Ou você nunca mais podia ter ouvir. falado do seu colega, qual o ramal da criogenia aqui? Não pensei nisso, tá vendo? Onde caminha alguém que quer ser congelado? Então, pois é, eu não tive essa presença de espírito. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou pensar aqui como, né? Não, e tem mais uma coisa. Eu falei, não, agora vem, né? Tem mais. Porque assim, não podia ser Tão simples simples assim, assim, né? né? Crioterapia, né? O governador com a crioterapia. Eu também queria uma carta do governador, uma indicação do governador, para que ele me indicasse ao Prêmio Nobel de Literatura, porque eu escrevi um livro sobre Esperanto. Puta que pariu. Aí eu só pensei assim, puxa vida, né? Que O difícil. que eu falo, né? Você pro cara? perguntou se essa carta era em Esperanto ou não? O livro era Esperanto, era Eu podia ter, sobre... tá vendo, ó? Eu podia ter perguntado pra ele, a carta virá em Esperanto pra ele senhor quer a assinar? carta em Esperanto, porque eu vou pedir Vai ter que um ensinar, tradutor, vai ter que ensinar o governador né? a fazer uma carta Vou em ter que Esperanto, pedir né? Pra alguém traduzir Maravilha. essa carta e escrever em Esperanto. Eu sei que não sei qual foi a presença de espírito que eu tive, eu consegui encaminhar pra uma pessoa mais paciente e tal. Você conseguiu... Acho que não resolveu, né? Porque nem a crioterapia, nem a indicação dele pro Nobel parece que saíram, Não né? saiu? Será que ele não virou? Não virou? Eu não sei, eu nunca mais soube dele, mas pode ser que ele esteja congelado, né? Pode ser. A Elis deu essa dica, né? Sim, Talvez ela esteja congelada até hoje, mas A assim, diretora falou que diretora ele pode ter se enfiado num freezer aí. tirado todas as prateleiras, né? Material e tá lá, E tá lá esperando. aguardando a carta. Não, muito bom. Sem, Maravilhoso. sem piadas tal, mas assim, no frigir dos ovos, que é. Impossível sem piada. Não, a piada é a própria colocação dele, né? Mas, assim, no final das contas, a gente acaba tendo que. Faz sentido a gente atender. Eu até entendo. A gente ri depois, né? Mas, isso que eu ia falar. Até entendo que na hora deve ter sido mas é a obrigação. complicado, É a obrigação mas, da gente. Mas você é um exemplo de servidora, porque hoje em dia é difícil. Quem dera. Você começa a ter um outro problema, porque o seletista, ele não segue a mesma norma. Como ele não é servidor público exatamente como tá na lei pro estatutário, né? Então você não consegue, aos 75, falar pro seletista ir embora. Se ele não cumpriu aquela... Ele aposenta o tempo e dele, fica lá. aposentadoria. Não. Ele ele aposenta pode e fica. continuar, é verdade. E aí ele fica. É verdade. Então eu já soube de casos até, feio de falar isso, mas tinha um procurador de autarquia, ganhava um salário legal, tal, mas que ia trabalhar com tubo de oxigênio. Caramba. Levado assim, empurrado pela filha. Arrastado. Só pra ficar sentado lá. Não, só pra continuar recebendo salário. Mas então... Porque quando se aposenta, Mas o cara aí se aposenta pelo INSS. Um teste Aí cai o rendimento da família, entendeu? Mas o cara tá, por exemplo, o cara tá trabalhando lá, ele é seletista, aí ele pode ser mandado embora. Por exemplo... Mais ou menos. Há controvérsias. Eu também acho que... Tem entendimentos jurídicos não é que nem diversos. ele é seletista, mas não é que nem uma empresa privada. Então, pra você Se mandar... olhar pra sua cara, eu sou o Não chefe, gostei de você, vou te mandar embora. perfeito. Sem justa causa e pronto. Exatamente. Só que assim, no Estado você não pode mandar sem justa causa. Tem que ser com justa causa. Mesmo seletista? Mesmo seletista, Ah, né? Porque a defesa, a ampla defesa, o contraditório estão assegurados. Então, assim, acaba criando um probleminha chato, né? Porque, por exemplo, qual é o período de... Eu passei por estágio probatório, que é um termo constitucional de 3 anos, né? Digamos assim, teste, Sim. Isso. né? E Pra aí ver você se pode você ser se mandado embora a adequa qualquer até. momento. E aí você pode ser mandado embora. A qualquer momento, não. Período de experiência Você tem que longa. sempre- você tem que explicar. Não. 3 meses que a gente Não, faz você tem que hoje, né? explicar. O CLT tá só É justo. Explicar é uma coisa, né? 3 anos. 3 anos. Se no final do. Se 3 do anos você pode fazer tanta merda se ferrar. não, mas você pode ir no primeiro mês. Exatamente. Ah, tá. Não Muito precisa, tempo pra fazer merda. não precisa cumprir os 3 anos para você. Você precisa cumprir os 3 anos sem problemas para poder ser efetivado. Exatamente. Agora, como que acontece na CLT? A CLT, qual é o 3 período de meses. experiência? 45, 3 meses. 3 meses. 90 dias. Não, são 45 45 dias prorrogar prorrogáveis. automaticamente. Não.
Automaticamente. Se o cara chegar no Automaticamente. 44º dia e falar assim, não quero mais. Ou no 89º é a mesma coisa. Não, vamos pensar assim, 90 dias. 90 dias. Aí subentende-se que ele tem uma estabilidade relativa. E aí vai para justiça, não tem jeito. Entendi. Então você tem casos hoje de seletistas que foram mandados embora, mas assim, com justificativas boas. Alertar. Do tipo, olha, eu extingui a empresa em que essa pessoa trabalhava. E? E aí foram embora. É, Alguns recorreram, alguns foram reintegrados, outros não. E no caso, por Aquela exemplo, zona da e no justiça caso por exemplo, do brasileira. seletista, o salário é a mesma coisa? Ele entra com o salário inicial mesmo? Depende, né? Porque assim, a forma seletista foi criada na década de 70, pensando em dar um pouco mais de flexibilidade para o governo. Agora cresceu pra caramba, só tinha pouco, né? Não, Assim, não, agora não tem mais, agora é tudo estatutário. Porque eles já mas tem aprenderam. Não tem mais seletista? Não, tem os antigos. Tá. Isso que eu tô falando. Né? Sim. Tem os É que antigos. eu acho que eu tenho ouvido falar mais ultimamente. acho que é por causa Mas disso. o Estado. Acho que não tem mais, Não, né? eu acho que dá essa impressão por causa dos mais antigos, com essa extinção de empresas, né? Essas mudanças que tem no governo em geral. E aí fala assim, não, porque é seletista e tal. Mas não, assim, não Mas se não tem mais. contrata. Mas de 70 pra cá, você Não tem mais. Não tem mais Não concurso é, pra isso, não é né? muito, não é muito comum, não. Você teve aqui em São Paulo Não, mas para então, mas- agências reguladoras, mas assim, também Mas no provou um erro. concurso, quando tinha concurso para seletista, era igual? Só a forma de contratação que era diferente? Só forma de contratação. Na salário, tudo era tudo igual? Sim, Ah, sim. tá. Mudava só. E com a vantagem, o cara tem fundo de garantia. Cara. Exatamente. Então, Então, o cara então é muito melhor, né? Se ganhando você mais, for né? pensar. Então, assim, em termos gerais, a fragilidade é a mesma, né? Agora, a questão do fundo de garantia é mais interessante. O seletista. terceiro salário. Eu tenho também. Acho que o funcionalismo tem, né? Tem, 13º tem. A gente tem um O seletista instituto. tinha bônus, essas coisas, tudo? Tem, tudo direitinho. Então tá bom demais, pô. 50. Não, Não? só na justiça. Aí, tá vendo? Então, aí começa. Aí começam as maluquices, né? Aí o Começa, cara pede equiparação, cara. perde equiparação. Aliás, não tem. Eu Aí o juiz fala pra ele, tem que brinco, ganhar mais que ele, filho. eu brinco falando que assim, puxa vida, eu fui muito besta. Eu devia ter entrado em qualquer cargo seletista, porque é muito mais fácil de ganhar